todos nós, o meio ambiente. Será que é possível criar uma economia saudável na Amazônia, preservando-se essa região que é tão importante para todo o planeta? Qual deveria ser a nossa maior preocupação relacionada ao meio ambiente? E o que as autoridades governamentais têm feito para a preservação de nossas reservas naturais? Nós vamos conversar com Mari Alegretti, doutora em desenvolvimento sustentável e que certamente vai nos esclarecer sobre muitas questões relacionadas a esse assunto, logo após o Mídia Sem Máscara na TV. Muito boa tarde a todos os telespectadores do Mídia Sem Máscara na TV. Esse é o primeiro programa do ano de 2006 em que nós nos encontramos aqui novamente ao vivo. Embora eu tenha dito no nosso último encontro, no programa gravado que vocês assistiram no dia 1º de janeiro, há uma semana, eu tenha feito o aviso de que nós passaríamos a ter um outro programa a partir do dia de hoje. Infelizmente, por razões ligadas a todas as complexidades técnicas disso, nós ainda vamos ter a nossa velha fórmula, né, do Mídia Sem Máscara por mais um tempinho. E assim que nós tivermos uma segurança quanto à data, que não deverá tardar, nós comunicamos a vocês a data nova do novo programa. Enquanto isso, continuamos aqui com o nosso velho programa Mídia Sem Máscara, que não deixa de ter também o seu valor, a sua importância, a sua utilidade. Os conteúdos são os mesmos. E queria dizer então que, passados aí esse finalzinho de ano, a sensação que eu tenho, não sei se vocês compartilham comigo, mas a impressão que eu tenho é que o ano de 2005 não acabou e só acabará em outubro de 2006. Nós vivemos aí no meio de uma crise política de grande envergadura, crise política essa que está longe de ter acabado, embora o atual governo torça muito para que os espíritos carnavalescos, mais as quenturas e os calores do verão, possam retirar da mente, fazer evaporar da mente dos brasileiros a gravíssima situação em que o governo se meteu. No entanto, saibam vocês com toda certeza que assim que as coisas voltarem ao normal, no mês que vem, nós continuaremos com a mesma crise, o que faz, portanto, com que não tenhamos aí podido experimentar de verdade uma ruptura de verdade do calendário como aquela que acontece todo ano, em que se tem a impressão de que o ano novo agora começa com vida nova. Na verdade, continuamos com a velha crise, com a crise já de sempre, e é por isso então que os assuntos com os quais nós precisamos lidar no nosso programa de hoje novamente são mais ou menos os assuntos, viu, Marisa, do ano passado. Claro. O ano passado só vai acabar em outubro. Com certeza. Né? O 2005 é o ano que não acabou. Talvez, sob algum certo ponto de vista, talvez não acabe jamais. Né? Não sabemos. Mas entre as coisas muito interessantes com que eu gostaria de me ocupar aqui hoje no programa, com a contribuição dos nossos telespectadores, é dizer que a economia brasileira fechou brilhantemente o ano passado apenas um ponto, apenas vamos dizer que a inflação também esteve muito bem controlada, mas o ponto extraordinário foi o nosso saldo da balança comercial, que fechou com um superávit de 40 e alguns bilhões de dólares, sendo que há um fato interessantíssimo ligado a isso, que é o fato de que o superávit do setor agroindustrial, digamos assim, soja, carnes, couros, papel, celulose, foi responsável por 82,7% de superávit. E essa notícia não é lá muito nova, mas o que é novo é que um jornal inglês chamado The Daily Telegraph, na semana que passou agora, fez publicar um estudo feito por um agricultor inglês de nome David Ismail. E esse David Ismail, pago por uma fundação chamada Nuffield Foundation, faz uma denúncia gravíssima que foi feita na Europa, no jornal da Inglaterra, dizendo que o sucesso brasileiro na carne é responsável deve ser responsabilizado pelo trabalho escravo. Quer dizer, o que o jornal disse lá, escreveu, é que há no Brasil uma espécie de hábito endêmico, presença endêmica
de trabalho escravo, e por causa disso, já que são escravos que estão desmatando a Amazônia, na opinião do jornal, então o gado brasileiro, ao ser tratado em pastagens que foram produzidas com baixo custo, ele transforma-se no gado mais barato do mundo. Olha, essa é uma absoluta bobagem, é uma fantasia total e completa, é quase irrespondível sob o ponto de vista do ridículo, porque será que daria para alguém, um sujeito que pegue a quantidade de gado produzido no Brasil, a quantidade de produção de bois no Brasil? O Brasil tem 180 milhões de cabeças de reses, bovinas, apenas bovinos, 180 milhões de cabeças de bovinos. Imaginar que se possa produzir uma economia desse tamanho, baseada no trabalho escravo, se fosse possível, isso é uma coisa de um ridículo absoluto e completo. Então, já que o assunto em si é completamente irrespondível, porque não tem menor cabimento, menor sentido, então o que importa aqui é perguntar assim, Marisa, por que será que alguém inventa uma mentira tão grande como essa, né? Quer dizer, veja só, a mentira foi publicada num jornal em inglês. Esse jornal em inglês publica um relatório produzido por um sujeito que é um agricultor e que seguramente deve estar se sentindo prejudicado com as exportações de gado baratas do Brasil e que, por sua vez, é financiado por uma fundação qualquer lá, diz aqui no jornal que é uma fundação de caridade chamada The Nuffield Foundation, uma fundação inglesa cujo objetivo, então, seguramente, aí está por trás disso o desejo de denegrir o Brasil, e se não denegrir o Brasil, é simplesmente criar mais um pedacinho, colocar no muro da conspiração global para impedir o Brasil de usar o seu território, mais uma pedrinha no muro dessa campanha internacional que consiste em criminalizar o Brasil, e não que o Brasil não esteja cometendo crimes, e não que o Brasil, não estou aqui inocentando o país, há trabalho escravo no Brasil? Seguramente há. Que quantidade? Ridiculamente pequena. Então, de vez em quando encontram um fazendeiro não sei aonde e atribuem a esse sujeito trabalho escravo, e ainda assim é preciso saber o que é que se está chamando de trabalho escravo, porque é este hábito que se tem no interior, nas zonas muito remotas, de os empregados comprarem os seus víveres ali num posto dentro da fazenda, é uma coisa discutível como trabalho escravo. Pode ser que nem sempre isso seja uma coisa criminosa. Então, a primeira coisa é, uma vez definido o trabalho escravo bem definido, quanto disso haverá no Brasil? Alguma coisinha tem, mas é uma infinidade, é um pedacinho do mundo do trabalho infimamente pequeno. É alguma coisa que entraria quase no traço. É alguma coisa que não tem nenhuma consistência numérica de volume, não tem nenhuma importância. O Brasil descuida com a proteção da natureza, sobretudo na Amazônia. O Brasil descuida. O Brasil lida com isso irresponsavelmente. É verdade, temos que concordar com isso. O Brasil poderia melhorar muito a gestão dos recursos públicos, dos recursos naturais da Amazônia, poderia melhorar muito. Agora, dá para dizer que o Brasil é um país que tem que entregar para a ONU a Amazônia, tem que entregar para ONGs internacionais interessadíssimas na gestão dessas áreas, o seu próprio território? Não. Então, eu queria alertar o nosso telespectador para ter um cuidado muito grande toda vez que ouvir relatórios de ONG, sejam europeias, sejam americanas, sejam canadenses. Eu ontem assisti a um programa na televisão, num desses canais da Globosat, e havia lá uma entrevista lá, nos Estados Unidos, com líderes destas grandes ONGs americanas com interesses na preservação da Amazônia. E a coisa mais notável que eu ontem enxerguei ali foi que a maioria deles falava português. Estava lá uma repórter brasileira entrevistando lá o presidente de uma determinada ONG, e o sujeito falava português. Não falava português como você e eu falamos, mas falava português assim. Eu acredito que o Brasil está fazendo muita coisa certa e errada. Ele fala assim com um sotaque, claro, de quem é um estrangeiro falando português, mas o que significa na prática que se tem alguém de olho no Brasil de fato, não é o governo dos Estados Unidos, não é o governo dos países europeus diretamente, se tem alguém que é verdadeiramente
interessado na ocupação política da Amazônica são essas ONGs aí, que se repartem entre ONGs americanas e entre ONGs europeias, sobretudo ligadas às igrejas evangélicas europeias. São todas ONGs que fazem um processo de criminalização do Brasil, produzem um processo de calúnia e de difamação com o objetivo, às vezes nem tanto, mas às vezes apenas exageram, né? Muitas vezes é calúnia, mas muitas vezes não é, mas com o objetivo final de produzir, em última análise, um movimento internacional de pressão para que o Brasil entregue a uma gestão internacional ligada à ONU, ligada a entidades multilaterais, a gestão do seu próprio território. Então é muito perigoso qualquer espécie de relatório que você encontre no jornal de algum estrangeiro, seja americano, seja canadense, seja europeu, falando mal do Brasil sob o ponto de vista ambiental. Seguramente por trás disso há alguma intenção e algum sentido que não é lá muito católico. Marisa. Bom, nós temos aqui a ligação da Silvana, que é tua ex-aluna, Munir, desejando um feliz 2006 para você com muito sucesso. Comente, Silvana. E o Marcelo do Bigorrilho, ele diz: Munir, você não acha que em razão da extrema violência, da corrupção generalizada nos três poderes, que gerou toda essa crise que você estava comentando, né? E com isso já não existindo mais equilíbrio e harmonia entre os três poderes, você não entende que esse é o prenúncio do término desse sistema presidencialista fraco e corrupto? Adoraria que fosse, Marcelo. Olha, se tem alguma coisa que eu acho que seria um subproduto genial dessa crise, seria que o Brasil tomasse juízo e disse assim: olha, nós não temos cultura, educação, nós não temos qualificação cívica para termos presidencialismo no estilo americano, porque nós não temos um conjunto de regras, um conjunto de valores tão estáveis que permitam, então, pela sua estabilidade, permitam a presença de diversos gerentes, a rotação dos gerentes, né, que acontece no presidencialismo, não iria colocar em risco a estrutura da organização. Mas como nós não temos isso, nós temos aí esse presidencialismo de crises, que é uma espécie de presidencialismo que a cada 4 anos entra em crise profunda, não se sabe se vai acabar o mundo. O ano que vem, ou melhor, esse ano, né, no 2006, há quem diga que a economia não vai atrapalhar, as eleições não vão atrapalhar a economia, mas vão sim, podem ter certeza que vai haver algum impacto, vamos ter aí algum distúrbio de novo, e por incrível que pareça, está cheio de empresário com saudades do Lula já, achando que de todas as soluções é o Lula, porque ninguém os deixou ganhar tanto dinheiro quanto o Lula deixou. Portanto, nós vamos ter o contrário do ano passado, da outra eleição, porque na eleição anterior, essa que elegeu o Lula, havia os empresários contrários porque achavam, o Antônio Emílio de Moraes, por exemplo, tornou-se famoso por ter feito uma declaração dizendo que o Brasil acabaria economicamente se o Lula ganhasse. E agora, nós vamos provavelmente ver o Antônio Emílio de Moraes fazer a declaração contrária, dizendo o seguinte, que se o Serra entrar, ou o Alckmin entrar, ou qualquer um dos outros, eu não torço por nenhum, por favor, não me confundam, não me entendam mal, que vai ser muito pior, porque o Lula é que é o campeão da ortodoxia. Então, esse presidencialismo que nós temos aí é um presidencialismo de fancaria e é uma espécie de imitação de americano, que no Brasil nunca funcionou. Basta você olhar a história da República, que é uma história de golpe tras golpe, de distúrbio tras distúrbio. Não teve na história da República Brasileira 20 anos de normalidade democrática. Então é preciso compreender que seria muito bom se isso acontecesse, se o Brasil tomasse juízo e partisse para uma outra fórmula qualquer, como ou um parlamentarismo, ou um voto distrital misto, ou a somatória dos dois, alguma coisa que pudesse ser, retirar do panorama político a figura do demagogo, retirar o Duda Mendonça do processo político. Como se diz, né, nós temos que retirar o status de mega eleitor do Duda Mendonça e botá-lo lá no lugar que lhe compete, que é ser um publicitáriozinho lá, né, que ficar cuidando lá de sabonete, que é o que ele devia fazer na vida. E o Francisco, lá de São Paulo, ele pergunta se o modelo econômico de produção da China poderia ser aplicado no Brasil. A China criou um sistema de produção capitalista bélica, como é que eu diria assim, militar capitalista. A China é um país que gerou uma situação em que todos os negócios capitalistas são bem-vindos
e podem ser os exploradores quanto quiserem, porque afinal de contas a China é um país de exploração mesmo. Você tem 1 bilhão de seres humanos vivendo em condições subhumanas e que transforma a China usa sistematicamente os seus condenados pela justiça como operários escravos, não é isso? E a China, então, ela recebe de braços abertos qualquer espécie de investimento estrangeiro, contanto que o Estado chinês, e por Estado chinês entenda seu exército, porque na China o exército e o Estado se confundem, então o exército chinês fique de sócio. Então a China trouxe os capitalistas para explorarem o seu povo, contanto que o establishment, contanto que a sua estrutura estatal possa usufruir disso como sócio. É uma vergonha moral absoluta e completa, é uma barbaridade, mas é mais uma prova disso que a gente chama capitalismo poder funcionar em qualquer sistema. Funciona com capitalismo, com economia aberta, com democracia, funciona com economia autoritária, funciona na China, funciona na Holanda. O capitalismo é uma modalidade de trabalho extremamente flexível. Ela não necessita de nenhuma espécie de panorama político específico para poder existir. É claro que ele funcionará melhor conforme a qualidade do ambiente político. Então, a melhor maneira, o melhor ambiente para o florescimento do capitalismo é a sociedade política com distensão, quer dizer, a sociedade política plural, democrática, livre. Aí o capitalismo vira a Holanda. A Holanda é um país que é um país minúsculo, para vocês terem uma ideia, é um país tão pequeno que metade do país eles roubaram ao mar. Tenho a impressão que uma corrida de táxi na Holanda, de um lado ao outro do país, deve custar uns $40. Mais ou menos isso, né? É uma brincadeira, né? Mas a Holanda é um paísinho de nada e a Holanda tem um PIB, metade do PIB brasileiro. Um país de nada, um país roubado ao mar tem um PIB, metade do PIB brasileiro. Quer dizer, ali o capitalismo deu muito mais certo que aqui. Você pega no Brasil, onde há muito capitalismo, como o caso de São Paulo, há mais sucesso econômico do que no Piauí, onde não há muito capitalismo. Então o capitalismo funciona em qualquer lugar. A pergunta do nosso telespectador é se daria certo o sistema chinês aqui. Não daria, porque no Brasil o exército brasileiro não é igual ao Estado brasileiro. Há uma formatação histórica e jurídica diferente aqui, de modo que nós não poderíamos fazer a mesma coisa. Houve já um momento em que o modelo chinês esteve muito próximo aqui no Brasil, foi durante o governo militar, quando havia aquela ideia de que determinados setores da economia, como por exemplo a indústria petroquímica, tinha de ser montado de modo tripartite, um banquinho com 3 pernas. Uma perna seria o estatal, né, o governo brasileiro, outra perna seria a iniciativa privada nacional e a outra perna seria a iniciativa privada internacional. Durante muito tempo do governo militar, tentou fazer esta fórmula, que era uma fórmula de criar um modelo misto de capitalismo, que é mais ou menos isso que tem na China, porém lá na China com absoluta predominância. Então o Brasil é uma economia muito diferente, uma sociedade muito diferente, e não daria certo aqui. O Brasil teria que ter um capitalismo liberal à moda europeia, não atual, mas da moda europeia, digamos, antes da Segunda Guerra Mundial, em que a gente deixa os empresários trabalharem e permite então que eles gerem emprego e que resolvam o problema do desenvolvimento econômico do Brasil. Eu sempre digo que de todas as fórmulas sociais, políticas e econômicas, a melhor é aquela, uma sociedade politicamente conservadora, e com isso eu quero dizer, conservadora na medida em que ela não permite que se coloquem em dúvida e que se desafiem determinados direitos fundamentais. Então ninguém pode mexer no direito do sujeito se defender, deve haver levar-se a sério o sigilo de informações fiscais, portanto, a privacidade das suas próprias informações. É preciso que não se permitam partidos de esquerda que têm no seu ideário a destruição da democracia, que eles concorram às eleições, isso não poderia existir. E ao mesmo tempo que você tem, de um lado, um ambiente político conservador, você tem uma economia muito liberal. É esta fórmula que faz com que o Brasil pudesse enriquecer loucamente. Quer dizer, a riqueza no Brasil seria extraordinariamente grande se nós tivéssemos uma sociedade politicamente conservadora casada com uma economia muito liberal e muito aberta.
Esta é a fórmula ideal, esta é a fórmula mágica que bota dinheiro, dólares, no bolso dos pobres. Nenhuma outra faz isso com tanta eficiência, com tanta exuberância. Marisa. Vamos lá, o Erivaldo da Vila Mariana, ele diz o seguinte: Munir, comentar sobre a possibilidade do Lula indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo esses indicados todos petistas, até mesmo o José Dirceu. Pode? Pois é. Para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil, basta você ter. Não precisa ser nem advogado, pode ser bacharel em direito. Na prática, claro que não, mas não vai ser assim, né? Mas pela lei, basta ser um brasileiro com conhecimentos jurídicos notórios e de reputação ilibada. Quer dizer, pode ser a maior parte dos bacharéis brasileiros. Mesmo alguém que nunca esteve numa cidade maior, por exemplo, pode ser um sujeito que acabou de se formar em advocacia, em direito lá numa pequena vila do interior do Mato Grosso. Pode ser convocado para ser candidato e eventualmente escolhido para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que o nosso telespectador da Vila Mariana está dizendo agora é uma coisa de uma gravidade inacreditável. Eu tenho dito que esse é o maior problema brasileiro do momento. As pessoas não têm conseguido perceber todos os contornos dessa situação. Este ano nós teremos 3 substituições no Supremo Tribunal Federal. Uma do ministro Carlos Melo, que agora se aposenta, esse daqui a alguns dias, agora em janeiro ainda, completa 70 anos. A segunda é a do ministro Jobim, que irá concorrer a uma vaga aí na próxima eleição, ainda não sabe bem para quê. E há uma terceira, que é apenas uma ameaça, que é a do Sepúlveda Pertence, que embora não precise, já tem reiteradas vezes ameaçado de sair. Isso significa o seguinte, que é possível que antes da eleição de outubro, o presidente da República tenha tido a chance de convocar 3 novos ministros, escolher 3 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. E ele já disse aí na imprensa semana passada, deu uma entrevista ao Estadão, dizendo que achava que estava na hora de indicar um verdadeiro petista. E aí então ele lança 3 nomes, lança o nome do atual deputado federal por São Paulo, o Carlos Eduardo Grinaldi, de um deputado de Minas, cujo nome eu devo ter aqui em algum lugar, Sigmaringa Seixas, e do ex-ministro da Educação, Tasso Genro. Esses 3 nomes estariam cotados para serem escolhidos pelo presidente da República. Ora, se ele vai escolher um, talvez escolha outros 2. Eu tenho a sensação que esse ministro Márcio Tomás Bastos deve ter já aí algum direito adquirido político junto ao Lula. Afinal de contas, ele é o anti-ministro da Justiça, né? Ele é basicamente o ministro da tapeação jurídica do governo Lula, vamos falar assim. E esse sujeito, então, tem seguramente aí direito adquirido de ser um indicado também. Ele deve ter reivindicado isso. Há algum cargo mais importante, que dê mais prestígio do que o ser ministro do Supremo? Não há. Então, imagine vocês que haja, de fato, 3 indicações aí partidaristas. O que aconteceu? Nós somamos essas 3 às 4 que já foram feitas pelo Lula, mesmo que ele não esteja feliz com o desempenho dos outros 4, porque entre eles, pelo menos, o Joaquim não tem votado com o governo, ele deve estar muito chateado com isso, mas o ministro Joaquim certamente tem suas razões, ele acho que pretende, né, deve ter compreendido que a missão dele é fazer justiça e não fazer política. Então, está aí um homem decentíssimo, um homem notável, que merece todo o nosso aplauso. E aí, então, imagine vocês o que é uma Suprema Corte, cuja maioria é uma maioria ideológica, é a contaminação da justiça, do Poder Judiciário, com o espírito do partido dominante. É uma espécie de tomada do Estado completamente pelo partido, fazendo aquilo que Gramsci achava que era o destino natural de qualquer país socialista. Primeiro tomar as instituições e a intelectualidade. E depois você discute se deve ou não deve ter eleição. Porque depois que você tomou as instituições, qual é o sentido que tem o jogo político? Nenhum, né? Então a sua preocupação ela é muito importante. Não há talvez nenhuma outra situação tão grave no Brasil como essa agora. E me parece que o governo já percebeu as oportunidades que estão aí. Portanto, nós precisamos, entre rezar a Deus para que sejamos salvos, temos aí que fazer o máximo possível de constrangimento, de denúncias, ao ponto de constrangê-los e não os deixarmos criarem
essa espécie de monstro, transformaram o Supremo Tribunal Federal numa espécie de monstrinho, como o Dr. Frankenstein resolveu fazer com aqueles pedaços de cadáveres que juntou e a quem deu vida lá por uma metodologia lá delirante. Então, o governo parece muito com o Dr. Frankenstein tentando fazer do Supremo Tribunal Federal um monstrinho à sua imagem e semelhança. Também é preciso torcer para que as pessoas decentes do Supremo também reajam, né? Porque eu acho que eles também têm um certo poder, pelo menos político, um certo poder de deixar claro que não gostariam que isso acontecesse. Quer dizer, nunca na história do Brasil, nem mesmo no governo militar, o Supremo Tribunal Federal, que naquela época foi calado e foi pressionado, mas ele nunca se transformou numa espécie de sala lateral, né, de antessala do poder. Nunca aconteceu isso na história do Brasil. E isso é absolutamente grave. Vamos continuar? Alisa. Outra ligação lá de Vila Mariana, agora é o Cláudio, que pergunta quando que o Munir vai lançar o livro Serpentário de Palavras. Zé Cláudio, o livro está em finalizações, vamos dizer assim. Na prática tudo é um pouquinho mais difícil, porque você precisa pesquisar bem as coisas para poder criar uma obra consistente. Então eu estou imaginando que ele esteja aí indo para a gráfica no mês de fevereiro. Não vai demorar tanto, vamos ter um pouco mais de paciência. Vou ficar feliz em dar à luz a essa pequena contribuição. E o Santim de Santa Felicidade, ele diz que o Brasil deve ocupar a Amazônia urgentemente. Lá deverá assentar os sem terras e oferecer-lhes condições financeiras e técnicas para operacionalizar a ocupação. Pois é, mas aí você vai gerar um outro problema, né? Porque o Santim, primeiro que você precisa se compreender é o seguinte. Uma das obrigações que esse programa tem aqui é mostrar para quem está nos ouvindo as coisas um pouco mais de profundidade do que elas aparentam. Então, a primeira regra é a seguinte: não tenha a menor esperança de que os sem terra estejam de fato querendo terra. Eles não querem terra nenhuma. O Stedley, o Rainha, eles não querem terra, eles querem poder político. O MST não é um movimento pela terra. Eles pegam os descontentes em geral, os despossuídos de modo geral, fazem uma espécie de escolarização do ódio, eles colocam todo mundo lá para acreditar que eles vão mal de vida por causa disso, daquilo outro, sobretudo porque o vizinho do lado tem terra, ele não tem. Transformam essa gente em gente raivosa, mesmo pessoas que têm uma índole boa, mas que acham bacana entrar nessa, porque, afinal de contas, né, sempre sobra algum. Então, eles industrializam essa espécie de irresponsabilidade brasileira, com mais a cultura do ódio e a pedagogia do terror, e constrói então esse negócio chamado movimento MST, que é coberto depois de uma cortina de fumaça de legitimação, dizendo quanto eles são despossuídos, etc., coisa que, aliás, não são só eles, mas está cheio de despossuído também sem terra nas cidades, e não é por isso que nós devemos deixá-los quebrar tudo, estragar tudo e invadir tudo. Então, a primeira ideia é que esse pessoal não quer terra nenhuma, eles não querem terra, não é um movimento pela terra. É um movimento pela tomada de poder. O que o MST é uma espécie de braço radical do PT para manter sempre viva a possibilidade da luta armada. É claro que a luta armada no campo hoje, ela é muito menos importante do que foi, porque o Brasil já não é mais um país rural. Os brasileiros moram, 80% deles, 85% já deles nas cidades. Então, o mundo rural brasileiro ficou muito exíguo, muito pequenininho, muito rarefeito. Mas eles mantêm um poder extraordinário de atrapalhar na medida em que eles estão localizados nos entroncamentos rodoviários mais importantes. Eles têm um potencial de parar o país logisticamente, caso isso lhes seja ordenado em última análise. Então, como eles não querem terra nenhuma, então não adianta pensá-los e mandá-los para lugar nenhum, porque se você ler o Chico Graziano, que é o grande estudioso disso, o Chico Graziano diz que, passados aí todos esses anos aí de movimentação de sem terra, o Brasil está com essa confusão de sem terra há 20 anos, mais ou menos. O atual MST é de 84, 85, fundado em Cascavel, no Paraná. Então, considerando as forças, os movimentos que o precederam,
temos aí de 20 a 30 anos de MST no Brasil e o resultado concreto disso, mesmo tendo sido gastos bilhões e bilhões e bilhões, é nenhum. A produção agrícola que essa gente produz é nenhuma, porque, numa parte das vezes, eles não são nem agricultores, são gente aí mais ou menos aí desterrada nas cidades, perderam o vínculo com o campo, enfim, é um desastre total e completo, e que só não é completamente extinto porque isso, obviamente, interessa a uma porção de gente. Mas, veja, então, como nós não vamos ter que movimentar os sem terras para a Amazônia, porque eles de fato não querem, eles querem pegar com a fazenda do Alcide de Moraes. Eles não querem ir para a Amazônia, eles querem pegar a fazenda ali do fazendeiro rico, que está com a fazenda pronta, eles querem pegar o bom, eles não querem pegar a terra virgem de jeito nenhum, não é o negócio deles. Eles querem apenas incomodar e gerar pressão política. Então, como você não precisa fazer isso, então também não precisa ocupar a Amazônia com eles. Agora, a Amazônia é uma região do Brasil extremamente sensível à ocupação e que deve, de fato, ter regras muito rígidas. Então, hoje há um grande exagero sobre os perigos que a Amazônia corre, né, sobretudo ali com relação àqueles movimentos ali ao norte do Mato Grosso, mas é preciso lembrar sempre que a Amazônia é um lugar de fragilidade extraordinária. Ele certamente não tem todas as virtudes que nós cantamos aqui de modo ufanista, mas a Amazônia é um ecossistema muito precário. Então é preciso tomar um pouco de cuidado na hora de colonizá-lo. Tudo bem. E o Sandro, também de Santa Felicidade, ele pergunta que outros países conhecem melhor a nossa fauna no Amazonas e exploram. E o que fazer? Pois é, eu acho que essa situação, sabe, a gente ouviu falar que apareceu lá um alemão que descobriu uma plantinha da qual ele retira uma determinada substância que vale uma fortuna porque permite uma certa farmacoterapia. Então isso de fato acontece, há denúncias constantes, eu não sei muito o que fazer, a não ser a tomada de dianteira. Então eu de vez em quando vou lá para Belém, no Pará, para Manaus, eu fico imaginando que em Manaus, por exemplo, no lugar de você ter lá essas empresas fictícias, essa enorme farsa chamada Zona Franca de Manaus. O que a Zona Franca de Manaus é? É uma maneira de você destruir o emprego em São Paulo. Quer dizer, o que você faz? Você faz de conta que lá em Manaus existe uma indústria brasileira de eletrônicos, quando na verdade aquilo é menos uma operação legalizada de contrabando em que as coisas vêm desmontadas, falta só 4, 5 parafusos, você monta aquilo e faz de conta que aquilo é produto brasileiro. Então, se em vez de transformar Manaus numa espécie de centro de contrabandismo legalizado, por que Manaus não poderia ser um super centro de pesquisa, de aplicação de riquezas minerais e de riquezas vegetais da Amazônia para fins terapêuticos? Então, o principal defeito aí está na nossa própria inércia, nossa falta de autonomia, nossa falta de iniciativa. Então, nós não temos direito a reclamar dos outros enquanto nós não tomarmos nenhuma iniciativa. Eu diria que a única solução que tem é nós chegarmos lá antes do que os outros. Ou então fazemos como eles fazem, a gente faz uns acordos com ele, depois fica com a melhor parte. Por que não? Vamos deixar de ser bobo, ninguém nesse mundo é bobo, vamos nós ser, para quê? E a Joana Barreirinha, Munira, pergunta, ela pede para você comentar qual é o nome da sua editora. Chama-se Tríade Editora. Tríade Editora. Se você quiser ver os livros que a Tríade oferece, basta você entrar no sítio Tríade Editora, www.triadeeditora.com. Tríade Editora. Se você puser assim no Google, aparece lá o site da Tríade. Tríade Editora, tudo junto. E a Miriam do Tarumã, ela diz que há tempos o Simão Pérez comentou que existe uma negociação entre os Estados Unidos e o Brasil, com prazo de 21 anos. E essa negociação começou com o Fernando Henrique Cardoso. E ela pergunta, o que você acha dessa negociação? Eu não sei. Infelizmente, você fez um comentário muito genérico. Eu não sei de que negociação a que você está se referindo. Felizmente, não posso responder. Então, o Simão Pérez que veio. Comentou, o que você acha da Alemanha que patenteou nossa rapadura? Você viu isso? Pois é. Bom, sabe, isso é uma malandragem.
Facilitou. Né? Isso é uma malandragem, pilantragem alemã. Mas nós fazemos isso aos montes com eles, né? Ah, sim. Então, por exemplo, se você tiver uma ideia, tem gente no Brasil que passa o dia inteiro lendo revista estrangeira para ver que saiu lá na Alemanha, por exemplo, na França, não sei aonde, lançaram uma nova marca de tênis. Aí o sujeito o que faz? Corre lá no NPI aqui e registra o nome. Com o objetivo de que no dia em que apareça aqui uma fábrica, né, você aparece como sendo dono do nome, daí você vai pedir 20 milhões de dólares para devolver. Então, nessa malandragem nós somos especialistas. Então, não devemos nos sentir muito indignados, não. É claro que isso é bobagem, porque não se deveria poder registrar o nome de um produto genérico. Eu não posso registrar o nome água, eu não posso registrar o batata frita, porque batata frita é um nome genérico. Eu posso inventar uma marca, batatas fritas, qualquer coisa, isso eu registro. Agora, a rapadura também não poderia ser. E aqui entre nós também, né, Munir? Alemão falando que rapadura também não combina nada, né? Pois é, parece estranho, né? Estranho. O que ele vai fazer com a rapadura? A rapadura é um produto altissimamente negligenciado, porque a rapadura tem características de natureza energética extraordinárias, né? O dia que o Brasil aprender a vender isso, talvez ele tenha inventado uma espécie de super biscoito para o mundo. O Brasil poderia ter feito da rapadura uma espécie de super biscoito que você distribuiria na África. Tu joga pode até jogar de avião, né? Porque ela cai e não quebra. Não quebra, né? Tem essa vantagem grande. Então o Brasil nunca entendeu que a rapadura poderia ser uma contribuição alimentar do Brasil para o mundo. E agora pegaram a ideia. Mas a gente não tem... mas eu acho que recupera. Os japoneses também tentaram isso também. Isso tudo é malandragem, né? Agora, nós não temos direito de ficar indignados, não, hein? Porque nós fazemos isso aos montes com eles também. Ah, tá? Sério, Munir? Nós somos, em matéria de pilantragem, o Brasil sempre é pós-graduado. A gente sempre tem que ter modéstia, né? É por isso que aqui o pessoal fica indignado quando alguém lá faz. Pois é, imagina. Né? É uma espécie de provocação, mais do que de um crime. O José Luiz da Vila Auer, ele pergunta por que não fazem a reforma agrária, sendo que há vários fazendeiros devendo aos bancos e pagam com terras. Por que não usar essas terras para a reforma agrária? Porque não se faz uma reforma agrária em nenhuma parte do mundo que tenha as condições do Brasil. Porque a reforma agrária é uma conversa brasileira do início do século passado. Porque antigamente, antes da agricultura moderna, a agricultura era feita por aquele sujeito que o Monteiro Lobato, por exemplo, acabou muito bem descrevendo, né, eternizando como o Jeca Tatu. Então você tinha 85% da população brasileira morando no campo, e essas pessoas viviam então em pequenas propriedades, que hoje nós chamaríamos de chacrinhas. Hoje, por exemplo, menos de 100 hectares você não faz nada hoje em dia, a não ser que você seja criador de escargot, ou seja criador produza aspargos, sei lá. Fora disso, qualquer cultura dessas de volume, arroz, feijão, milho, nada disso é viável com menos de 100 hectares de área. Então, antigamente não, antigamente você tinha uma propriedade que era do tamanho da força muscular de uma família. Então, o que era o tamanho da propriedade mínima? Era aquela propriedade que podia ser lavrada e cultivada com os braços da família, né? O pai e a mãe e dos filhos que tivessem idade para trabalhar. Mas o problema é que o Brasil deixou de ser agrícola. Então, nós vamos tender daqui a pouquinho, logo vamos ter só 5% da população no campo. E isso é uma coisa ruim? É uma coisa ruim porque isso gera, durante um certo tempo, um grande distúrbio na cidade, mas, por outro lado, acredita em mim, isso é inevitável, não há como evitar isso. Porque essas pessoas não querem ficar no campo, porque o problema é que o campo não é mais viável para quem tem pequena propriedade, o campo não é mais viável para quem não tem um pouco de cultura, um pouco de tecnologia, e tentar insistir em fazer o contrário é uma espécie de lutar contra a corrente, e sempre iremos perder para ela. Então, é muito improvável que nós tenhamos gente no campo fora
desta situação como tem assim em volta das grandes cidades, desses sitiantes que produzem vegetais para o Ceasa. Isso vai continuar existindo. Agora, no campo, no sentido mesmo de agricultura de extensão, agricultura industrial, o que vai ter é pouca gente lidando com tecnologia em grandes áreas. Essa é uma tendência natural. Então, falar em reforma agrária nesse contexto é uma espécie de inoportuna lembrança de um Brasil que não existe mais. É uma tentativa de retornar a um passado ao qual não se pode mais alçar mão, porque não é mais possível imaginar que os brasileiros vão ser todos ainda jacatatus como eram. Então, é claro, sempre vai haver pequena propriedade, sempre vai haver. Em que contexto? No contexto de determinados tipos de cultura, muito pequenininhas, mas haverá cada vez menos gente. Para você ter uma ideia, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, talvez um pouco mais tarde no Brasil, mas é perfeitamente possível imaginar que 1% da população alimente todo o resto. A si e ao resto. 1%, portanto, alimentará 100%. Nos Estados Unidos já deve estar em coisa de 4%, 3,5%, e deve ser o caso aqui também. Então, falar em reforma agrária é completamente inadequado. O que é preciso fazer é outra coisa. É preciso colocar o pessoal na escola para saber fazer regra de 3. É preciso inventar um dinamismo econômico para que o mundo dos serviços possa fazer a absorção dessas pessoas todas aí. Agora, obrigar as pessoas a voltarem para o campo, isso não dá para fazer. Aliás, já diziam os meus colegas de faculdade, no tempo que eu estudava economia, que o único modo que tem de você fixar o homem ao campo é usando pregos bem grandes. Porque, fora isso, nós não conseguimos. As pessoas não querem ficar lá. O que tem é o MST, que não quer terra, quer poder. Então o MST finge que quer, mas ninguém quer de verdade. As pessoas querem ter vida urbana e, infelizmente, não seremos nós que podemos mudar isso. Aí o Pedro da Água Verde, ele pergunta como é que você vê a influência das organizações de esquerda, especialmente do MR8, no governo do Paraná. Pois é. Eu acho que o governo do Paraná não precisa do MR8 para aprender a ser esquerdista, né? Então, eu tenho a impressão que o MR8, que é um movimento de esquerda que já é muito antigo, que tem profundas ligações, ou pelo menos tinha, com o mundo da estudantil, né? As universidades, os diretórios estudantis, é tido como sendo financiado pelo Orestes Quercia, ex-governador de São Paulo, e esta gente é uma gente cuja ação é basicamente voltada para fazer barulho, para fazer claque, né? para fazer baderna em assembleias, produzir um jornalzinho panfletário, que é o que eles fazem. Eu não acho que eles tenham importância demais. Eu acho que o governador Requião é um esquerdista autossuficiente. Ele seguramente não precisa do MR8, embora talvez ele veja o MR8 como sendo importante na hora que tem que mandar, por exemplo, o MST quebrar os pedágios. Então ele deve usar o MR8 também nesse sentido. Eu acho que o MR8 é uma entidade que se superestima muito. Está cada vez mais anacrônica, é cada vez mais ligada assim, a uma certa abordagem trotskista, anárquica de fazer as coisas. Eu acho que é um negócio basicamente infanto-juvenil. Não sei, acho que não é muito importante, sinceramente, pela aparência que as coisas têm. E o Valdir do Jabaquara, ele pede para você comentar a demissão do Boris Casoy da Record. Pois é, esse é um dos assuntos importantes da semana. O jornalista Boris Casoy foi demitido da TV Record, e embora ele não tenha feito muitas declarações, porque tirou férias, está aí na imprensa brasileira, no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, dessa semana, aqui, né, dos últimos dias, está aí uma notícia de que o Banco do Brasil teria forçado a demissão do Boris Casoy ao ter retirado uma certa verba publicitária lá para a televisão lá dos pastores. Então, com isso, foi criado uma situação de pressão econômica que redundou, então, na demissão do Boris Casoy, a título de retirada de um inimigo do governo. Então, aí vocês percebem a confirmar que isso foi assim mesmo, e aparentemente parece que foi mesmo. Então, a confirmar esta informação,
Aí vocês têm uma ideia do que é, nesse momento, no Brasil, o que se chama de liberdade de imprensa. Também tivemos, nesse mesmo tema aí, uma briga pública entre o Gilberto Gil, o seu secretário executivo, que chama-se Leitão, o Ferreira Goulart e o Caetano Veloso. Então, quase uma briga baiana, né? Não chegou a tanto, né? Porque o Ferreira Goulart é maranhense, né? E o Leitão, não sei de onde é que vem, muito bem. Tudo começou porque o Ferreira Goulart, na Folha de São Paulo, escreveu um artigo dizendo que a gestão do Gilberto Gil é uma porcaria, a gestão, né, de cultura. Deu uma entrevista, aliás, dizendo que tinha sido uma porcaria, ao que o Leitão, ofendidíssimo, respondeu dizendo que o Ferreira Goulart era apenas um stalinista, que não tinha nada que dar palpite. E o Ferreira Goulart acabou lá dizendo que afinal de contas, aí o Caetano Veloso sai em defesa do Ferreira Goulart, dizendo que o Ferreira Goulart que o Brasil estava se tornando, na verdade, um totalitário. O Brasil estava indo para o totalitarismo. E o Leitão disse, e o Gilberto Gil disse que ia defender o Leitão com unhas e dentes. E assim acabou tendo uma conversa em que todos se xingaram, e não é que todos tinham razão. Né? Quer dizer, essa é exatamente a briga que acaba bem, porque afinal de contas, um chamou o outro de Leitão, outro não sei o quê, e todos tinham razão. Ninguém estava errado nessa história toda. Mas essa é apenas mais uma faceta, mais um capítulo do problema central que nós estamos vivendo hoje no Brasil, é o fato de que um governo que tem, este ano deve chegar a 38% do PIB, em arrecadação de tributos, claro que não é só o governo federal, mas o governo em si, um governo que aos pouquinhos amealha toda a riqueza nacional, passa a deter um poder de vida e morte sobre todas as pessoas. E este exemplo da demissão do Boris Casoy é apenas uma espécie de exemplo emblemático dessa situação, para a qual nós deveríamos acautelar-nos, com toda certeza. Marisa. Olha, bem. Nós temos mais algum. Você quer continuar com algum assunto aí que você... Eu tenho vários assuntos ainda. Vários assuntos, né? Muito bem. Eu acho que um outro assunto muito importante que nós temos aqui nesse momento da semana, do início do ano, é o fato de que, tendo havido então finalmente a eleição para presidente da Bolívia e tendo vencido então a eleição o Evo Morales, que nada mais é do que o representante dos produtores de cocaína, embora ele jure por Deus que ele não é um produtor do mal, que ele é apenas um produtor de folhas, que são mascadas lá pelos peruanos, que por causa das grandes altitudes precisam deste estímulo, né, que é a folha de coca. Ele ainda assim domina a possibilidade de produção de um determinado tipo de derivado da coca, que é a pasta, de que o Brasil é o maior consumidor potencial. A pasta da coca, por razão de logística, é direcionada 100% para o Brasil. Então, o que aconteceu foi que o Evo Morales ganhou, surpreendentemente, não se achava que ele fosse ganhar no primeiro turno, e que, tendo ganhado no primeiro turno, o Evo Morales foi rapidamente apoiado e muito elogiado tanto pelo Kirchner, quanto para o Lula, quanto pelo Hugo Chávez. E o Hugo Chávez, então, foi lá dar um abraço especial nele. E o mais interessante de tudo é que o nosso chanceler, Celso Amorim, nosso ministro das Relações Exteriores, disse assim para o Evo Morales, falou assim: Evo Morales, eu vou dizer para você aquilo que eu já disse para o Hugo Chávez. Faça a coisa pelo caminho democrático, eleja-se e então faça as mudanças necessárias. Reparem a importância dessa expressão que o nosso chanceler disse para o novo presidente da Bolívia. Ele está dizendo, na verdade, que o caminho que se deve utilizar para a ocupação total do espaço democrático no Brasil, ou melhor, na América Latina, é o caminho de tomar o poder pela via democrática, portanto, por aquela via que permite que todos concorram, que permite, não, obviamente, absolutamente, mas relativamente com liberdade, e depois, então, que se toma o poder, se toma, então, o controle do Estado, então, a partir desse momento, começa-se a mudar tudo aquilo que é necessário e imprescindível para que a democracia continue acabando, continue existindo, continue sendo estabelecida.
Então, o que aconteceu aí nesse episódio do Evo Morales é que está ficando cada vez mais clara nesse assunto a estratégia do Folha de São Paulo. O Folha de São Paulo, então, em vez de fazer a revolução armada, como fez o Fidel Castro em Cuba, e como teriam feito os Dirceus em 64, eles optaram por deixar a burguesia produzir a democracia. Depois você usa a democracia como um instrumento de tomada do poder e nunca mais, sem que se considere a possibilidade de devolvê-lo. Porque se você vai fazer as tais das reformas necessárias, as mudanças necessárias, após a tomada do poder, significa o quê? Significa que você vai modificar as regras que permitiram que você tomasse o poder. Modificar as regras mesmas da própria democracia. Marisa, é uma coisa de gravidade extraordinária também. Tudo parece que é muito grave. Agora, o Fábio está perguntando aqui, por que você não convida o Boris Casoy para uma entrevista? De repente ele saiu um mês de férias e é provável que ele, quando volte, já esteja novamente empregado em outra televisão. Ouvi falar em rede... Como é o nome? Eu ouvi falar no SBT, se eu não me engano, mas enfim, ele seguramente será... O Boris Casoy não vai ficar sem tempo. Será empregado por alguém mais, né? Seguramente, né? Assim que voltar, eu imagino que ele já terá emprego. Portanto, se no entanto estiver disponível, eu farei um grande esforço para trazê-lo aqui. Gostaria muito de conversar com ele aqui, trazê-lo para falar com os nossos telespectadores. E o José Albino, lá de Araucária, disse que não quero votar no Serra, no Alckmin, muito menos no Lula. O que eu devo fazer? Anular meu voto? Eu não sei o que fazer, com toda a sinceridade. Também não sei. E eu não tenho a menor simpatia por esses candidatos de esquerda. Acho que todos eles têm um compromisso escondido, um compromisso secreto, um compromisso, uma agenda secreta que não nos contam, que é de produzir a grande América Latina socialista. Não é a América Latina com quem eu sonho, muito menos o Brasil com quem eu sonho. Eu, sinceramente, não sei o que fazer. Talvez tenha que anular o voto, não sei. Vamos imaginar uma resposta para essa pergunta na medida em que o panorama político vai ficando mais claro. Nós temos ainda uns meses aqui, né? Temos aí alguns poucos meses, é verdade. Luiz Augusto do Alto da Glória, Munir, comentar sobre os deputados federais que doam o salário para entidades assistenciais. Se isso é uma antecipação de compra de votos e se o valor doado será abatido do imposto de renda. Pois é, eu também não sei, é uma boa pergunta. Na verdade, hoje no jornal existem dúvidas sobre isso também, no jornal... Hoje na Gazeta do Povo de Curitiba e no Estado de São Paulo, há artigos nos dois jornais discutindo se as pessoas que dizem que vão devolver, vão mesmo devolver. Será que apenas aqueles que dizem que vão devolver e não devolvem de verdade estariam fazendo, na verdade, marketing enganoso, estelionato eleitoral, e que não há muitos que devolveram de verdade ainda. Então, essa seria seguramente uma coisa boa para o programa aqui ficar de olho. Talvez, se eu conseguir os dados verdadeiros ao longo da semana, na semana que vem, eu possa contar para vocês o que aconteceu de verdade nisso, né? Agora, detalhes sobre se isso é ou não é deduzível imposto de renda, eu também não sei. Agora, pode ser que muitos desses que estejam de fato doando, se aqui há, esses aí estejam bem intencionados. Disso eu não tenho dúvida. É bem possível que estejam bem intencionados de verdade. Vamos ver. Juliano de São José dos Pinhais, que a carga tributária está cada vez maior. E se esta carga continuar aumentando, não vamos viver em um país semi-socialista, onde as riquezas estão na mão do governo? Mas já estamos, né? Então, isso já é tecnicamente assim. Hoje, a carga tributária dita como oficial, somando a carga tributária dos 3 níveis de governo, mais da Previdência Social, dividido isso pelo PIB, já está aí em 36 e alguma coisa por cento. Né? Ela veio subindo lentamente, mas sempre firmemente, desde o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso. No governo do Lula, ela teve uma pequena inflexão para cima, quer dizer, ela começou a subir com um pouco mais de velocidade. Neste ano agora que acabou, por causa da redução do PIB, ou do crescimento muito baixo do PIB, é muito provável que ela tenha aumentado muito. Então, estamos hoje imaginando aí, embora os dados do PIB só fiquem prontos lá por março, nós estamos imaginando aí, vários economistas estão, que ela esteja aí por volta de 38,5% do PIB. Estamos rapidamente nos aproximando dos 40%. Ora, 40% da carga tributária
do PIB, né? Uma carga tributária de 40% do PIB é uma carga tributária quase, eu diria assim, ela é quase confiscatória, ela é uma quantidade de dinheiro que se retira da sociedade incrivelmente alta. Não há nenhum outro país no mundo com esse perfil. Você pega os 20 países do mundo mais desenvolvidos e analisa a sua carga tributária, você descobre o seguinte, que em todos eles existe uma ligação, uma proporção entre renda per capita e carga tributária. Quer dizer, todos eles há muita renda e muita carga. O único país entre os 20 maiores do mundo em que isso não é assim é o Brasil, em que a nossa renda é muito baixa e a nossa carga tributária é muito mais alta do que a média. Para vocês terem uma ideia, na Argentina, que é aqui do lado, né, eles têm uma carga tributária de mais ou menos 25%. Quer dizer, 20 pontos, pelo menos, mais baixa do que a nossa, o que apenas demonstra que a carga tributária no Brasil é absolutamente escorchante, é completamente confiscatória e é a razão pela qual o Brasil nunca será um país de crescimento grande. Criamos aqui uma espécie de dilema Tostines ao avesso. Nós não conseguimos crescer porque a carga tributária é muito grande e a carga tributária não cai porque nós não conseguimos crescer. Essa é uma impossibilidade estrutural da economia brasileira. E não há solução para isso. Então eu faço aqui uma profecia com toda a tranquilidade, com essa carga tributária, o Brasil continuará crescendo aí nesses pífios 1% ao ano. O Brasil cresceu até agora, nos 3 primeiros anos, mais ou menos 2,5% ao ano, na média. Tira fora 1,5%, que é o crescimento da população, e temos aí 1% ao ano de crescimento líquido. Então, essa é a certeza que o Brasil terá. Desse jeito que nós temos aí, nós temos a fórmula perfeita para a estagnação da riqueza nacional. Continuaremos aí debatendo todos os anos, aí 3 meses, sobre se o salário mínimo é 310, 380, 340, 342. Quebraremos lanças para decidir se é R$1 a mais ou R$1 a menos. E essa situação triste é o resultado concreto de nós nunca termos colocado o governo no seu devido lugar. A sociedade brasileira, por falta de espírito cívico, por falta de densidade cívica, não consegue colocar o governo no seu lugar e torna-se uma escrava condescendente. Nós somos todos escravos voluntários do governo, sobretudo do governo federal, que acha que nós existimos simplesmente para sustentá-lo. Com qualquer nível de incompetência, qualquer nível de produtividade, qualquer nível de corrupção. É esse um desastre da história da economia no Brasil. E essa é a fórmula garantida para nós continuarmos pobres, infelizmente. Infelizmente, né? E o Sérgio da Vila Mariana, ele pede para você comentar sobre a ONG de Florestan Fernandes, que recebeu dinheiro do Lula e deu um rombo. Esse Florestan Fernandes não é o Florestan Fernandes historiador, é o filho desse outro Florestan Fernandes. Houve aí não apenas esse caso, mas houve aí dezenas de casos como esse. O que nos remete a perguntar assim, eu não queria entrar no mérito da questão em si, eu apenas sei pela imprensa de que há, obviamente, uma dúvida quanto à lisura dessa determinada ONG, mas eu queria dizer a vocês que, às vezes, aquilo que uma ONG mais é governamental, porque as ONGs acabaram se transformando numa espécie de braço de atuação pública dos governos, e embora elas se chamem tecnicamente de organizações não governamentais, na prática real concreta da vida, as ONGs nada mais são do que entidades governamentais mesmo, que existem ou para desviar recursos, ou para cumprir pedaços da agenda governamental que o governo não quer cumprir ele mesmo, porque ele acha que não tem cabimento, ou então que fica mais fácil fazer por meio de um intermediário aparentemente neutro. Então, o que é preciso ter aí, independentemente da questão em si, sobre a qual eu não posso opinar com precisão, o que é preciso se ter aí é uma espécie de visão de que a nossa estrutura, a estrutura brasileira, que permite, não só a brasileira, mas no mundo inteiro, que permite a existência de organizações vivendo do dinheiro público, fazendo ações sociais com base no dinheiro público, são as ONGs. Essa estrutura de organizações não pode ser uma estrutura absolutamente e completamente inocente. Dentro disso há uma enorme quantidade
de ligações espúrias com o governo que não são contadas para você. E o Roberto, do Jardim Paulista, lá de São Paulo, ele pede para comentar se o PT não chegou tarde demais no poder e por esse motivo eles não conseguiram o objetivo de poder deles, que eles estavam, acho que, querendo. Olha, né? Essa é uma cogitação que eu até agora não tinha ouvido. Eu preciso até pensar um minuto, mas eu não tenho muita certeza sobre isso. Eu acho que o PT tem um projeto de muito, muito longo prazo. Porque o projeto do PT, na verdade, não é o projeto do PT, é o projeto das esquerdas, em geral. Não sei se você sabe, mas quando o PT foi fundado, em 1980, alguma coisa, 84, 83, por aí, o PT, a primeira ficha de filiação do PT foi o Apolônio de Carvalho. O Apolônio de Carvalho é esse senhor que morreu ano passado e que foi homenageado, cantado em verso e prosa como sendo herói nacional, que na verdade era apenas uma espécie de revolucionáriozinho de terceiro-mundista, que se meteu em tudo quanto foi encrenca apenas a título de cumprir o projeto moscovita que lhe foi imposto, né? O roteiro que veio de Moscou. Entre as coisas que o Apolônio de Carvalho fez foi se meter na tal da Revolução Comunista, no tal do golpe, né? A intentona comunista, na década de 30, onde morreram muitas pessoas inocentes, morreram soldados, morreram civis, enfim. Então o PT foi fundado já sob a égide do que havia de mais comprometido com a Internacional Socialista no Brasil. O PT é apenas um episódio na história, ele não é uma entidade autônoma. Nós temos essa impressão porque nós fomos ensinados pelo marketing do próprio PT de que eles nasceram lá em São Bernardo do Campo, por meio de um conjunto de operários que só queriam mais direitos para os seus colegas e que eles estavam contra o governo militar porque eram contra a violência e contra o domínio e contra a corrupção. E os brasileiros aprenderam que o PT é isso, mas isso é uma mentira muito grande. Eu mesmo acreditei nisso. Eu também fui ludibriado por isso. E o PT, na verdade, não nasceu em São Bernardo autonomamente. Ele pode ter tido lá alguma iniciativa autônoma, mas ele foi cooptado rapidamente por quem? Por todos os pensadores e por todos aqueles sujeitos que manobram, que fazem a manobra do movimento comunista internacional e o movimento comunista no Brasil. Então você tem aí uma durabilidade imensa para o PT. O PT, mesmo que, imagine você a possibilidade de o PT fracassar nas próximas eleições, coisa com a qual todos nós, de certo modo, contamos, né? Então, imagine que nas próximas eleições o PT fracassa e o PT, então, vira um partido pequenininho, assim, do tamanho do PSTU, ou um pouco maior, sei lá o que for. Ora, isso não significa que o projeto esquerdista tenha sido atingido no coração. Ele pode ter perdido um pedaço, dos seus meios de manobra, ele pode ter perdido um pedaço da sua vitalidade, mas ele seguramente irá sobreviver com base em outras coisas. Sei lá, a dona Heloísa Helena vai se tornar uma nova Lula, um Lula de saias, qualquer coisa assim. Então o PT, na verdade, pode ter tido aí, pode ter cometido muitos erros aí, mas o movimento esquerdista nacional não depende dele. Ele é parte apenas de um esquema muito maior e tem uma autonomia limitada em relação ao potencial desse esquema maior. E o Getúlio, lá de Campo Magro, ele pede para comentar o uso da TV Paraná pelo Requião, sendo que essa TV é paga por todos os contribuintes, mesmo aqueles que não votaram no Requião. Pois é uma barbaridade que virou uma espécie de instrumento de propaganda do governo. Mas isso não é só aqui. Veja, quando o governo federal manda dinheiro para milhares de famílias todos os meses, nos diversos programas chamados Bolsa Escola, Bolsa isso, Bolsa daquilo, isso é, sob o ponto de vista rigoroso, uma espécie de crime eleitoral, né? Porque se o partido que está no poder estivesse tomado a decisão de não concorrer às próximas eleições, então teria até sentido. Agora, dar dinheiro público para indivíduos, dizendo para esses indivíduos que esse dinheiro é dado por esse partido, isso é uma espécie de crime eleitoral, sim. E qual é a diferença que tem entre um candidato que não está no governo distribuir cestas básicas e um candidato que está no governo distribuir cestas básicas? Não há nenhuma diferença moral, há apenas uma diferença circunstancial.
com um agravante no caso do segundo, porque no primeiro caso o sujeito dá as cestas básicas com o dinheiro dele. E no segundo caso, o partido no poder dá as cestas básicas com o dinheiro dos contribuintes. No segundo caso, portanto, o segundo é muito mais grave que o primeiro, sob o ponto de vista moral, indiscutivelmente. Agora, se a justiça eleitoral, se nunca ninguém até agora se lembrou de pedir que o governo justificasse isso, eu também não sei lá quais são os meandros, os labirintos pelos quais andam as leis no Brasil nesse assunto, né? Teria que se perguntar para alguém como Ives Gandra, para um grande advogado parecerista, para um grande jurista. Não adianta perguntar para o Márcio Tomás Bastos, perdão. Tá? Foi aqui um ato falho. Né? Atribui um favor ao Freud. Né? Então, é preciso perguntar para quem possa dar uma resposta honesta a esse respeito. Eu penso que a transformação da televisão pública paranaense numa espécie de palanque eletrônico é uma coisa profundamente imoral e irregular sobre todos os aspectos possíveis. Agora, cumpre às pessoas, aos cidadãos, irem entrarem lá com uma ação, chamando o governador às falas. Era preciso usar os instrumentos da lei para poder combater as coisas que acontecem aí. E o Antônio da Água Verde, que se o Enéas se candidatar, muita gente vai votar nele, até mesmo como forma de protesto. É o cacareco, né? Não sei se vocês sabiam, mas antigamente, quando se votava, não tinha voto eletrônico, mas podia-se colocar o nome do candidato. Em São Paulo, levantou-se, título de brincadeira, a candidatura de um rinoceronte do Zoológico de São Paulo, chamado Cacareco, como deputado. E o tal do Cacareco foi eleito. Quer dizer, obteve votação suficiente para ser eleito. Claro que não foi na prática, né? E um pouco mais tarde, a turma da Caceta e Planeta botou o macaco Tião, que também era um macaco lá do Jardim Zoológico no Rio de Janeiro, também o levou para, candidatou o macaco Tião, né, apresentou a candidatura do macaco Tião para deputado, e ele também foi eleito, também obteve votação suficiente mas qualquer um para deputado. Agora na urna eletrônica não dá, né? Tem que estar registrado então, como lá, não pode-se mais indicar o Cacareco e o macaco Tião, então nós podemos votar no Enéas, que é mais ou menos equivalente, né? É a mesma ideia, né? Olha, o Igor está perguntando, o Igor de VV, você está assistindo a minissérie lá do JK? Não estou, infelizmente, não estou assistindo. Também não, mulher. Vai ser difícil conversar daqui para diante, não precisa se falar disso. Todo mundo só fala disso, nós vamos gravar e assistir depois, hein, mulher? E o Big Brother vai ser a outra parte também. Nossa, vou começar agora também, né? Eu também não assistirei esse, garantidamente. Com certeza não, né? O Arlindo da Vila Mariana pergunta se com a volta do militarismo não seriam curadas todas as doenças do nosso país. Não, em princípio não há nenhuma sombra de que isso possa acontecer. Os militares não só estão completamente resignados à sua atual posição, quanto têm feito toda a demonstração de covardia, coisas que nos envergonham muito, né? Nós brasileiros, eu não sou militar, como, por exemplo, pedir desculpas a esse pessoal aí, que agora ocupa os cargos do poder, como permitir que se faça todo tipo de calúnia e difamação contra eles. Então, não parece que exista no Brasil nenhum sintoma de que possa haver qualquer rebelião militar contra a situação política, não até o momento. Por outro lado, uma solução como essa só seria boa se ela viesse a resolver um problema maior do que os que ela própria causa, né? Porque se você estuda a história da Revolução, da última Revolução de 64, você verá que houve um presidente da República extraordinário, talvez o maior que nós já tivemos, cumprirá ao futuro julgar, o Castelo Branco deverá ter sido o maior presidente da história do Brasil. Então, quando se fala hoje em JK, né, o JK é uma figura muito romântica, seguramente esta série aí, da qual eu estou falando sem ter assistido, mas é muito provável que ela o transforme numa espécie de galã, de um romântico presidente idealista, quando na verdade ele foi um sujeito extremamente responsável, inventou essa coisa chamada Brasília, que é responsável por uma boa parte dos nossos problemas de hoje, financiou as obras públicas no Brasil com dinheiro falso, dinheiro impresso sem lastro, o que inaugurou no Brasil um ciclo inflacionário que depois deu oportunidade para que o Brasil tivesse o governo militar. Ou seja, o JK é um sujeito altamente superestimado,
em relação ao que ele de fato foi. Claro que ele teve muitas e muitas virtudes. O JK era um sujeito que pensava como empreendedor governamental, ele queria resolver o problema do Brasil. Ele era apenas um sujeito meio playboy, meio responsável, meio afoito, mas ele tinha lá uma atitude de querer resolver e não de querer perseguir. Essa mesma atitude tinha o Castelo Branco. O Castelo Branco foi muito mais do que o JK, porque pegou o país numa situação crítica e conseguiu manter a democracia, apesar da enorme potencialidade de desastre que havia ali. O Costa Silva o sucedeu sem nenhum brilho, o Médici o sucedeu para colher os frutos do que ele havia feito. Então o Médici colheu os frutos do sucesso implantado no governo do Castelo Branco, e tivemos então um Brasil que cresceu imensamente, e em seguida tivemos o Geisel e o Figueiredo, que foram ambos, cada um a seu modo, atrapalhadores mais do que ajudadores, tendo que sempre se dar para o general Ernesto Geisel o mérito de ter mandado parar com qualquer espécie de violência governamental, autoritária dos militares. Quem transformou, deu paz ao país foi o Geisel. O Figueiredo, se tem algum mérito, foi que ele passou ali aqueles 4 anos sendo xingado e resistiu bravamente para entregar o governo finalmente para o Sarney, para o Tancredo Neves, né, que deveria ter sido o caso. Né? Mas então você vê que um governo militar pode ter alguma vantagem, mas ele traz em si também o potencial para todo tipo de problema decorrente disso. O general Geisel foi o responsável por estatizar intensamente o Brasil nos seus anos de governo. Ele era um estatista, um sujeito que acreditava naquela fórmula que hoje um telespectador perguntou aqui, esta fórmula desta bipartição do poder entre o Estado e a iniciativa privada, criando uma espécie de capitalismo de Estado, vamos dizer assim. O Geisel é que é o autor disso. Né? Então é preciso ter muito cuidado em se optar por uma coisa dessa, embora não exista aí no quadro político brasileiro nenhuma espécie de potencialidade para isso nesse momento. O melhor seria se os brasileiros tivessem juízo para botar no lugar as pessoas no lugar sem precisar de nenhuma espécie de brutalidade. E voltando também à questão lá da série do JK, eu acho que é muito importante, fique bem claro, né, que a Globo vai procurar romancear de todas as formas, né, e as pessoas vão ver um outro Juscelino, e, né, você não acha? Isso acontece, de modo geral, com os mortos, né? Claro. Né? Os mortos são assim, né? Então, não sei se vocês conhecem uma personagem muito interessante de um livro chamado Crime e Castigo, chamado Raskolnikov. O Raskolnikov é um sujeito inteligentíssimo. A história do Crime e Castigo é assim, tem lá um sujeito chamado Raskolnikov, que é um sujeito inteligentíssimo, muito inteligente, quase um gênio, e esse sujeito tem uma vida muito ruim, assim, a mãe dele, ele é órfão, a mãe dele vive lá de uma pensão extremamente pobre, ele tem lá uma irmã que é mais ou menos, quase se prostitui, ele vive num mundo assim de insatisfação enorme com a vida. E ele aí, para piorar muitas coisas, ele é explorado por uma velha usurária. Essa velha usurária cobra dele juros imensos com base com garantia lá na prataria da família. E ele então acha que este mundo é muito ruim e muito injusto com ele. Aí um belo dia ele resolve matar a tal da usurária, a velha. E ele monta um plano para matar a velha e a mata de fato. Aí ele tem que matar uma testemunha que aparece sem ser sido convidada, e mata também a testemunha. Mas o interessante do Raskolnikov, da história, é que quando ele mata a velha, ele fala assim, ele em nenhum momento acha que fez algo errado, porque ele matou uma velha, mas peraí, se Napoleão fez tudo que fez no mundo, e todo mundo canta Napoleão com prosa e verso, então você vai a Paris, o túmulo de que Napoleão tem nos Invalides, que é um prédio em Paris, nenhum rei da França tem. Então, se Napoleão Bonaparte, que fez tudo que fez, matou milhares e milhares de pessoas, se esse sujeito pode ser assim glorificado pela história, por que ele, Raskolnikov, não pode matar uma velha idiota? E era uma velha imbecil que, além de ser uma velha idiota, era uma velha que o explorava né, selvagemente. Então o problema é isso, dos mortos só se fala bem, diziam os romanos, né? Há um provérbio romano que diz isso. Então você vê, por exemplo, agora, está aí à morte, ou aí muito doente, este Ariel Sharon,
de Israel, e esse sujeito, estando assim à beira da morte, como está, ele já está num clima de necrológios, né? Então você abre os jornais todos e já existem semi-necrológios, já há reportagens sobre o homem com um tom fúnebre. E os jornais então ficam dizendo o quanto este Ariel Sharon é um sujeito notável e brilhante, de que dele apenas dependiam as esperanças de paz na Palestina. Quando você vai olhar a biografia do homem, se fica de cabelo em pé. Ele organizou um massacre no tempo da ocupação de Israel no Líbano, ele organizou todo tipo de violência que ele pôde, ele fez um muro separando os palestinos dos israelenses, ele cedeu em Gaza apenas para ficar com os dedos e deixar aqueles anéis. Não, um sujeito que não tem uma biografia notável, não. No entanto, dos bons só se fala bem. Então imagine você o quanto se vai falar bem de um político quanto o Juscelino Kubitschek, que afinal de contas é um homem de enorme visibilidade nacional, e teve lá seu mérito também, mas nesse momento ele vira seguramente o maior dos governantes da Terra. Então é preciso você que assiste a minissérie entender que isso é natural que se faça, e é preciso então você dar um desconto necessário para compreender o tamanho real da pessoa, que às vezes não se compreende nunca e jamais. E o Juliano, lá de São José, ele pergunta se a questão da falta de emprego é um problema de conjuntura econômica ou política. E ele dá um exemplo. Nos Estados Unidos, todos trabalham por hora. Quando o país está bem, todos trabalham mais. Assim como quando a economia está ruim, todos trabalham menos. Contudo, todos trabalham. Um pedaço da culpa é da estrutura com a qual nós estabelecemos aqui o mundo do trabalho, e outro pedaço da culpa é da conjuntura. Então, qual é a culpa de cada lado? Eu não sei dizer para você qual é o pedaço de cada lado, mas eu garanto para você que o pedaço da estrutura é maior do que se imagina, justamente pelo fato de ela ser invisível. Quer dizer, o que acontece fundamentalmente é que, eu quero dizer, né, que o que acontece é que uma parte muito grande do problema do emprego no Brasil deriva de uma estrutura de trabalho que nós criamos aqui, baseada na ideia de criar um conjunto de defesa do trabalhador, que chama-se Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, CLT. Quando você cria um conjunto de instrumentos para pretensamente proteger o trabalhador, como esse que você mencionou, impedindo, por exemplo, que aqui o salário seja flexível, você não pode pagar mais de acordo com o faturamento da empresa, nem menos, você tem que pagar sempre a mesma coisa. Você cria a potencialidade do desemprego, porque se a empresa não pode ter uma força de trabalho ajustável ao mundo da economia, que é muito variável, ela faz o quê? Ela prefere não contratar. Então, um pedaço da culpa seguramente é dessa conspiração branca chamada Justiça do Trabalho, esse conjunto de medidas e de instrumentos jurídicos que pretensamente protegem o trabalhador, e o outro pedaço tem a ver com a taxa de juros de 18% ao ano, ou seja, é de natureza conjuntural. Quando você junta essas duas coisas juntas, assim, no Brasil, por exemplo, existe 20% de emprego permanente, de desemprego permanente. Mas no Brasil, a conjugação dessas duas coisas não é apenas na taxa de desemprego de 20%. É também no fato de que no Brasil todo mundo ganha aí que R$600, 400 e poucos reais, quer dizer, na verdade é um pouco mais, né? O salário brasileiro médio, pelo cômputo nacional, é alguma coisa como R$900. R$900 são $200, 250, agora é mais, né? Estamos falando de 2 e pouquinho, é $300, $350, mais ou menos. Então, o que acontece fundamentalmente no Brasil é que a conjugação desta pretensa e ingênua tentativa de proteger o trabalho, que para a mente brasileira é inquebrável, porque os brasileiros são incapazes de perceber um palmo na frente do nariz, não fazem noção de causa e efeito, não entendem que determinadas causas geram determinados efeitos. Então, isso que é protegido pela opinião pública, que no fundo é um grande estamento burocrático de proteção do trabalho, é o responsável pelo baixo salário do Brasil. E, por outro lado, você tem políticas recessivas, políticas econômicas que geram a segunda parte do estrago. O resultado disso é um país que tem uma renda per capita aí absolutamente ridícula, é um país que produz uma quantidade muito pequena de riqueza. Então, você tem razão dos dois lados. Um pedaço é estrutural e outro pedaço é conjuntural.
Essa é a maneira como um economista lida com essas duas, o nome que ele dá a esses dois pedaços do problema. E a Maria, do Centro Cívico, ela pergunta por que nós não conseguimos diminuir o número de senadores e deputados em nosso país. Maria, você sabia que o governo arrumou 440 milhões de reais para para cobrir os buracos das estradas brasileiras no ano de eleição, né? Quer dizer, a primeira pergunta é por que só agora? Uhum. Bom, então essa pergunta deixa para as pessoas responderem, porque deve ter alguma resposta muito misteriosa, né? Então o governo arrumou 440 milhões de reais para tapar o buraco das estradas, e aí que está escrito em algum lugar aqui na mídia dessa semana, que o próprio governo admite que esse remendo nos buracos não dura um ano, dura menos do que até o final do ano. Pois, sabe quanto foi usado para convocar os tais a Câmara, né? o Senado e a Câmara Federal durante agora o recesso? Sim. Então, reparem que é um país que acha que fez um milagre para conseguir 440 milhões para asfaltar toque de caixa, ou arrumar a buraqueira toque de caixa das estradas federais, e gasta um pouco menos de um quarto nisso para fingir que convocou o Congresso e joga 100 milhões de reais fora pela conta deles, isso até agora, né? Porque ainda tem mais um mês, sabe Deus o que é que não se gastará ainda no próximo mês. Só por esse exemplo você tem uma ideia de quanto a sua pergunta é uma pergunta grave, quer dizer, por que nós não conseguimos de fato mexer nesse assunto? Porque é que depois desse desastre extraordinário que foi a crise moral do PT descoberta no ano de 2005. Não se conseguiu fazer nenhuma espécie de interferência sobre o sistema legislativo, nenhuma. Até mesmo uma convocação que já estava anunciada para ser completamente fracassada, não se conseguiu impedir. Isso é uma demonstração da gravidade da situação com a qual você está seguramente preocupado. E o Carlos do Boqueirão, ele fala o seguinte: o senador Jefferson Pérez do PDT tem chances para concorrer na próxima eleição? Que tipo de tendência tem o PDT, se é de esquerda ou de direita? O PDT é o Leonel Brizola. O Leonel Brizola faleceu, mas os políticos não vão embora sem deixar fantasmas, né? Então o Leonel Brizola assombrará o PDT o resto da existência, porque a sua pessoa, a dimensão espiritual do Leonel Brizola terá impregnado todos os seus seguidores. Então o Jefferson Pérez, que é um sujeito que me impressiona muito bem, porque eu nunca ouvi o Jefferson Pérez dizer bobagem, eu sempre vi nele um sujeito de um bom senso, de uma tranquilidade, de uma maturidade extraordinárias. Ele é representante do seu ponto de vista do partido, né, do velho trabalhismo brasileiro, que foi atropelado pelo PT, porque o PTB é um partido histórico. Antes do governo militar, você tinha a UDN, tinha o PSD e tinha o PTB. Tinha 3 partidos no Brasil. Esses 3 partidos representavam mais ou menos o total da população. Tinha sempre um partido comunista, mas ele vivia proscrito, e era proscrito, não era, de modo que não fazia muita diferença. Então o partido que, digamos assim, representava uma postura mais à esquerda, mais popular, era o PTB, que era, na verdade, o partido que Getúlio Vargas criou no seu coração, né? E o Leonel Brizola era o dono do PDT, do PTB, que depois virou PDT, porque a filha do Vargas entrou numa disputa com o Leonel Brizola para a propriedade do nome, e o Leonel Brizola acabou tendo que mudar o nome. Mas, na verdade, o PDT é o PTB, é mais PTB do que o atual PTB. Quer dizer, ele tem mais ligações históricas com o espírito getulista do que o atual PTB, com o nome de PTB. Então, o PDT era o Partido Trabalhista, que representava aquela ideia do trabalhador que precisava ser protegido de alguma maneira, mas o PTB/PDT foram atropelados pelo PT, porque o PT, esse sim, já organizado internacionalmente, com base nas suas vinculações totalitárias, com governos de esquerda, com a Internacional Comunista, Socialista, o PT tinha muito mais poder, o PT tinha muito mais adesão. Então o PDT tornou-se um partido assim meio do Brizola, que tinha uma natureza caudilesca, gostava de ser caudilho,
e que foi se mais ou menos isolando. Então hoje o PDT é o que é? É um partido que não chega a ser um partido de esquerda de verdade, mas é um partido assim ainda tentando saudosistamente se relacionar com a história do Partido Comunista Brasileiro, ou seja, do Partido Trabalhista Brasileiro, com o PTB no espírito getulista. Portanto, pode esperar dele qualquer coisa. Mas nada muito maligno. Não acho que eles sejam perigosos em si. Mas parecem muito pouco operacionais na prática, muito pequenininho, muito isolado, um pouco anacrônico. Tá? E perder um pouco o momento histórico. E nós temos aqui algumas perguntas vão ficar sem respostas novamente aqui, né? Porque não tem tempo suficiente para todas as perguntas. Temos 5 minutinhos, isso. O José Luiz da Vila Auer, ele disse: Muniz, comentar se é fato que os Estados Unidos está montando uma base militar no Paraguai para ficar observando o Brasil pela economia, a Bolívia pelas drogas e a Colômbia também pelas drogas, o tráfico em geral. E se a febre aftosa pode ter sido trazida pelo Paraguai a mando dos Estados Unidos, prejudicando assim a produção do Brasil perante os outros países? Olha, a base americana no Paraguai é um pouco misteriosa ainda. Eu, aos pouquinhos, fui começando a entender que o principal objetivo daquela base é a emergência do governo cocaleiro da Bolívia, porque o governo cocaleiro da Bolívia fecharia o ciclo, porque na Colômbia existe um governo que não é cocaleiro, que é um governo em luta entre forças que não querem ceder e um exército organizado com base na cocaína, que são as Farc. Mas não, a Colômbia não é um país, não é uma narco-nação. A Bolívia não, a Bolívia está prestes a se tornar a primeira narco-nação da América Latina. Já existe uma narco-nação no mundo, que é o Afeganistão, que foi inventada pelos Estados Unidos. Quer dizer, quando os Estados Unidos derrubaram o Talibã, colocaram no lugar os produtores de ópio, né, os criadores de papoula. Então, o Afeganistão hoje é uma narco-nação, mas na América Latina não havia nenhuma narco-nação. Nós temos agora a primeira narco-nação, que é a Bolívia. Então, eu imagino que esse seja o principal foco, o principal objetivo desta base. Até agora, é essa a impressão que dá. Quanto à febre aftosa, eu acho muito improvável que isso tenha sido feito de propósito. Eu acho que nós não precisamos de nenhuma espécie de ajuda para sermos completamente incompetentes e idiotas e estúpidos. Nós não precisamos de ninguém nos ajude para queimar a Amazônia, não precisamos que ninguém nos ajude para não ensinar as crianças, não precisamos que ninguém nos ajude para botar o PT no poder. Eu acho que o Brasil tem uma autossuficiência enorme em potencial de fazer bobagem, sem que nós precisemos de ajuda dos americanos. Para isso, pelo menos, nós não precisamos. Muito bem. Nós temos 3 minutinhos aí, não sei se você quer finalizar com algum assunto aqui. Eu queria muito dizer, então, para terminar o nosso programa, né? Hoje, né? Infelizmente, tem perguntas que não foram respondidas, como sempre, pedimos desculpas, mas são muitas perguntas. E dizer que o que o Brasil precisa ter nesse momento é uma enorme capacidade de percepção de para onde as coisas estão indo, porque se há alguma coisa importante nesse momento da história do Brasil, é esse conjunto de fatos que podem mudar o nosso futuro. Esses fatos são: o Mercosul político socialista vai dar certo ou não vai dar certo? O STF vai ser ou não vai ser apenas uma caixa de ressonância do Poder Executivo? Nós vamos ou não vamos criar aqui no Brasil uma imprensa completamente conduzida e dominada pelos interesses políticos do governo? Essas são as grandes perguntas que nos ameaçam e que assombram o nosso futuro. Eu diria que este é um dos momentos mais importantes da história do Brasil, e vocês sempre podem contar com esse programa aqui para ajudar a entender o segundo lado, o outro lado das coisas. Queria agradecer muito, então, e dizer que, conforme foi dito no começo do programa, nós vamos avisar quando estivermos prontos para fazermos a nossa reciclagem aqui, televisiva, do nosso programa Mídia Sem Máscara. Até lá, obrigado, até a semana que vem. Muito bem. E agora nós vamos conversar com a Mari Alegrete, que é antropóloga,
doutora em Desenvolvimento Sustentável, professora visitante na Universidade da Flórida e consultora do governo do Acre para o primeiro projeto de conversão da dívida externa do Brasil em investimento na proteção da biodiversidade do estado do Acre. Ela foi secretária de Coordenação da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, secretária de Estado de Planejamento de Meio Ambiente do governo do Amapá e é criadora e presidente do Conselho Diretor do Instituto de Estudos Amazônicos. Assessora de Chico Mendes, ela é consultora também internacional. Em suas atividades acadêmicas, ela foi professora das universidades de Chicago, Yale, Cambridge e da Universidade Federal do Paraná. E ela já recebeu várias premiações, não só no Brasil, mas também no exterior. E é uma grande honra tê-la aqui no nosso programa. Tudo bom, Mari? Tudo bem, Marisa. Prazer em recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. E, bom, nós estamos desde o começo, hoje muitas notícias sobre a Amazônia e tudo, né? Está sendo muito falado. Então, para começar, para as pessoas até se situarem, né, Mari? Quais os projetos idealizados por você que tiveram a sua participação ou que tiveram a sua participação relacionados ao meio ambiente? Bom, eu comecei a minha vida profissional não pensando em meio ambiente, porque eu me formei em Ciências Sociais e a época em que a gente estudava Ciências Sociais, o meio ambiente era realmente algo muito secundário. Mas eu fiz a minha pesquisa de mestrado no Acre. E, em função disso, eu comecei a me envolver com as populações que vivem na floresta. Mas também, quando comecei nesses projetos, a floresta não era também ainda uma preocupação ambiental, porque o Brasil só começou a falar em meio ambiente a partir de 1990.